Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Venho aqui nesta tarde trazer uma mensagem de Deus para as vossas vidas, a qual fala muito aos nossos corações. Deixar um texto breve para a vossa meditação, o qual diz em Isaías capítulo, que fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem o impedirá? Então, quando nós paramos para meditar nesse texto, nós vimos alguns detalhes importantes. É o Senhor, a primeira coisa é que o Senhor é quem está falando. Ele disse que ainda antes que houvesse dia, ele disse eu sou, ou seja, antes que houvesse o primeiro dia, antes que houvesse um segundo, antes que houvesse a luminária que iluminasse a terra, o sol para o dia, conforme Gênesis capítulo 1, e a lua e as estrelas para a noite. O Senhor está dizendo que ele já era, ou seja, ele já existia. Isso fala muito a respeito da onipotência, ou melhor dizendo, da eternidade de Deus, né? Fala muito da eternidade de Deus, da sua onipresença que está em todo o tempo, mas fala da eternidade, ou seja, que Deus é um ser que existe em si e por si só, né? Não necessitou de ninguém para que ele viesse existir e nem depende de ninguém para que continue existindo, ou seja, ele é, sempre foi e vai continuar sendo quem é: Deus poderoso acima de tudo e de todas as coisas. Então, uma das primeiras coisas que o Senhor, o próprio Deus, dá uma declaração aqui é mostrando quem ele é. Ele diz eu sou, né? Isso é maravilhoso, porque mostra também, revela a identidade desse Deus, né? O Deus soberano, um Deus eterno, um Deus magnífico, um Deus que não foi criado por mãos de homens, como diz no Salmo de número 115, que fala a respeito das obras feitas pelas mãos dos homens, os deuses feitos pela mão de homens, esses que têm mãos, mas não apalpam, esses que têm olhos, mas não veem, esses que têm boca, mas não falam, né? Então, que tem pés, mas não andam. Então isso fala muito da identidade, da autenticidade, da grandeza, da soberania, do poderio desse Deus. Ele é o único Deus eterno que vive e habita em luz inacessível, né? O qual ninguém nunca viu, mas Jesus, o seu Filho, refletiu para nós a sua glória quando se manifestou, quando se tabernaculou, né, em carne. Como diz o Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 1, no versículo 14, onde diz que o verbo, Deus se tabernaculou, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Então fala de identidade, fala da soberania, fala da grandeza desse Deus único, né? Que tem mãos, e o Filho como aquele a qual habita toda a divindade, né? Demonstrou isso, que Deus tem pés e anda, que Deus quando ele estava em terra, o Deus encarnado, ele andou por cima das águas. Louvado seja Deus, e deu autoridade para o homem assim andar, e ele também o andou conforme a sua fé, enquanto não estava olhando para os ventos e as tempestades. Andou por esta terra e operou milagres, subiu monte, desceu montes,
né, glorificando assim o nome de seu Pai que está nos céus. Né? Tem mãos e não apalpam, o nosso tem mãos e apalpam, e não só apalpa, ele ajuda, ele levanta, né? No próprio texto citado no livro do qual foi dito do Evangelho de Mateus, que quando Pedro anda sobre as águas, ele começa a naufragar, a submergir, quando ele começa a olhar para os ventos, para as tempestades, para o bramir, né? para a fúria das águas, né? do mar ali. Então ele começa a submergir, ele começa a afundar, mas Jesus prontamente estende as tuas mãos, porque ele tem mão, aleluia, e livra a Pedro ali do naufrágio, livra Pedro ali de estar sucumbindo, de estar afogando-se nas águas turbulentas daquele mar. Então mostra a grandeza desse Deus, que é totalmente o oposto daqueles que têm mão e não tem, e não pode apalpar, não pode fazer nada, não pode estender as tuas mãos. Por isso eu digo que Deus hoje estende as mãos para você, Deus hoje estende as mãos para ti, mas é necessário que você vá caminhando até Ele, que você vá em busca dele, né, para que Ele estenda essas mãos poderosas, né? O próprio livro de Isaías, ele fala, o profeta, ele fala através do Senhor falando que as minhas mãos, no capítulo 59, se não me falha a memória, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, né? E nem os meus ouvidos, sabe que Deus, ele tem ouvido e ouve, nem os meus ouvidos agravados, tapados, para que não possa, né, obstruir, para que não possa ouvir, entende? Então a mão do Senhor, o desejo, a vontade de Deus, a mão do Senhor sempre vai estar estendida para nossas vidas. Os ouvidos do Senhor sempre vai estar atentos para o nosso clamor, né? Mas o que Ele requer de nós é que nós venhamos ir até Ele, nos dirigimos até a Ele. Ir até a Ele. Jesus mesmo, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregado, vinde a mim, porque eu vos aliviarei, eu vou aliviá-lo, eu vou dar descanso para a tua alma. Só Jesus pode fazer isso, meu querido. Só Jesus pode fazer isso, minha querida. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então tudo que você procurar nesta terra, neste mundo, para tentar saciar a tua sede, para tentar saciar a tua fome, para tentar trazer um alívio para o teu coração, você não vai conseguir, porque quanto mais você coloca, mais vazio você se sente, porque há uma eternidade dentro desse seu coração que só cabe um Deus que é eterno, soberano e fiel. Aleluia, glórias ao Senhor. Quando você for até Jesus, você vai sentir as mãos dele te tocar, você vai sentir ele te tomar pela tua mão direita. Aleluia, você vai sentir ele, a mudança acontecer na tua vida, mas ele te chama, ele te convida, ele diz: vem a mim, né? Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, ou até mesmo antes que você nascesse, eu já era. Não foi isso que ele disse? Antes que Abraão nascesse, você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Aí ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito seja o Cristo, bendito seja o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o meu Salvador, o meu e o teu Salvador, o nosso Redentor. Então ele te convida hoje, né? As mãos deles estão lá, né? Estendidas, né? Morreu até com os braços estendidos, abertos, por amor à minha vida e à tua vida. Então é isso, o Senhor
chama, ele tem boca e ele fala comigo. A Bíblia diz assim: uma vez falou o Senhor e duas vezes eu ouvi. E se nós formos observar até a própria Bíblia Sagrada, nós vamos deparar com uma grande multidão de texto que vai estar dizendo assim: assim disse o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem boca, Deus fala, e quando Deus abre a boca, a palavra dele não volta vazia, tem um fundamento, né? Tem um propósito, e o propósito de Deus para minha vida, e o propósito de Deus para a tua vida nesta tarde aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, é que Ele quer te dar descanso. Ele quer trazer uma calmaria, Ele quer trazer, Ele quer fazer com que você tome posse daquilo que Ele já conquistou para nós, né? Que Ele já conquistou para você. E o que foi que Cristo conquistou para mim e para você? A Bíblia é bem clara, bem taxativa. Ele diz que existia um escrito de dívida para nós que nos pesava diante de Deus, que nos pesava na eternidade, né? Nós trouxemos a herança do nosso pai, né, Adão e Eva, que é a nossa natureza pecaminosa, e por isso nós estávamos fadados ou condenados à morte, né? Fomos condenados à morte e consequentemente condenados ao inferno, a condenação eterna. Mas Cristo Jesus, Deus, ele criou este plano na eternidade, para a redenção da humanidade, para a redenção das nossas vidas, né? Um homem se perdeu, né? Nós pecamos, todos carecemos da graça, nós carecemos da glória do Senhor, mas o Senhor nesta tarde, Ele nos chama dizendo que o primeiro Adão pecou, mas o último Adão, que é Cristo Jesus, Espírito vivificante, Ele veio para que venhamos ter vida, e vida com abundância. Essa é a promessa dele, isso que ele conquistou para nós, né? O apóstolo São João, ele fala na primeira epístola, e esta é a promessa com a qual ele nos fez. Que promessa é essa? A salvação, a salvação, a salvação da nossa alma, a salvação das nossas vidas, né? O qual nós só obtemos através de Cristo. O apóstolo Pedro, ele mesmo disse, Lucas escreveu no Atos dos Apóstolos: não existe nenhum outro nome dado no céu nem na terra que importa que venhamos ou que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, a não ser a pessoa de Jesus, a não ser através daquele que intercede, o único que a Bíblia fala, que a Bíblia nos mostra, que intercede diante de Deus por nós. Quem intercede é o Cristo, quem intercede é o Senhor Jesus, né? Ele disse: eu vou subir aos céus, fica em Jerusalém, e eu rogarei ao Pai que mande a promessa. Aleluia, se referindo ali se referindo na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Então ele roga, ele intercede. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, né? Sem defeito, sem mácula, que subiu e está a interceder por nós dia após dia. Então ele intercede pela minha vida. Então é o único que tem esta prerrogativa, é o único que tem esse poder e que pode mudar a história. Então ele te convida hoje, né? As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos agravados. Ele tem pés e anda. Esse tem boca e fala, e o que ele fala ao meu e ao teu respeito são palavras maravilhosas, são palavras de vida eterna, né? Isso que ele tem para nossas vidas, meu amado. O que acontece em decorrer da caminhada é consequência dos nossos esforços, das nossas buscas, da nossa entrega ao Senhor, para que tudo que venhamos fazer venha assim na direção dele e o nome dele sendo glorificado. Então pega esta palavra para a tua vida nesta noite. Pega, porque ainda antes que houvesse dia, ele é, e ninguém pode fazer escapar das suas mãos, porque quando Deus quer operar, quando Deus quer agir, não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, não tem ninguém embaixo dela que impeça o operar e o agir de Deus nas nossas vidas. E eu profetizo isso sobre ti, né? O agir e o operar de Deus na sua casa, o agir e o operar de Deus na sua saúde, o agir e o operar de Deus na sua família, o agir e o operar
operar de Deus na sua família, no seu ministério, nas suas finanças, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, né, no seu psicológico, né? Que Deus opere nesta tarde, no nome do Senhor Jesus. Pega esta palavra para você, porque Deus quer agir, Deus quer operar. Deus precisa, Deus quer que você dê um passo para Ele, para que aquilo que Ele já te ofereceu, já te deu, né, consumando a obra na cruz, né, nós venhamos estar recebendo. Nós viemos fazer, através dos nossos passos em direção a Ele, nós viemos receber, fazer com que isso seja uma realidade em nossas vidas. O escrito de dívida foi pago por Cristo Jesus, como disse o apóstolo Pedro. Não foi mediante as coisas corruptíveis como ouro e prata, mas foi através do precioso sangue, o sangue como de um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, a saber, o precioso sangue de Jesus, o do Cristo, aleluia, do Cristo, o precioso sangue, Ele nos resgatou, né, do modo de vida que outrora praticávamos, né? E esse modo de vida que você, caro amigo ouvinte, nesta tarde está ouvindo, mas que ainda vive em uma vida que você herdou, que você viu dos seus pais, ou que você até mesmo viu dos seus amigos, dos seus colegas, e decidiu seguir este caminho errado esse que a Bíblia fala que é caminho de morte, é um caminho de morte eterna, de uma separação eterna de Deus. Então Cristo hoje te apresenta também um caminho único, um único caminho que leva à salvação, um único caminho que leva à libertação, um único caminho que leva a ter uma paz, né? Uma paz, aleluia, que excede todo o entendimento, o único caminho que leva você a verdadeiramente a viver com alegria e com convicção de que, independente do que você enfrente, nada está perdido, que Deus tem as rédeas, Deus tem o controle, Deus aleluia, quando quer operar, ninguém pode impedir. E eu profetizo isso, para operar e aleluia, o agir de Deus na sua vida. Fica com esta palavra, né? Creia no Cristo, creia no Deus Todo-Poderoso. Ele quer mudar a tua história. Chega de estar dando murro em ponta de faca. Chega de estar se decepcionando com A, com B, com C, né? Chega de criar expectativas em pessoas vazias que não tem nada a te oferecer. Crie expectativa no Cristo. Ele fez uma promessa. Uma outra promessa Ele fez: eu vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei outras vezes e tomarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estou, vós venhais a estar também. Pense nisso. Deus quer operar e Deus quer agir. Eu creio que Deus já está operando e Deus já está agindo. Só de você ouvir esta mensagem, só de você ouvir essa curta mensagem desta tarde, é o sinal de que Deus quer fazer algo para você. É o sinal que Deus quer mudar verdadeiramente a história da tua vida. Então acredite, creia, tenha fé, porque o Cristo que morreu como o cordeiro ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o que mais Ele quer é mudar a tua história. Fica com Deus, fica na paz, e que Deus em Cristo assim vos abençoe. Abre o seu entendimento, ilumine o seu coração e a sua mente, para que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça sobre ti e você tenha a paz e receba a salvação que vem única, exclusivamente da parte de Deus. Deus abençoe e fique na paz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.